had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltei, né? Voltei depois de um período aí tenebroso, que ainda não passou, na verdade, né, com relação à saúde, mas a pior parte já passou, a dengue já foi embora. E por isso eu voltei. Já quero mandar um abraço aqui antes de qualquer coisa pro André, que esteve aqui no último episódio. Ele voltará para falar especificamente aí sobre algumas coisas e a gente vai poder falar mais sobre o cap space do Celtics, já que ele é um especialista e eu apenas estou aqui agradecendo aos céus pelo meu time ter mantido exatamente todo mundo. Mas já quero deixar um abraço aqui para ele, já que eu não pude estar no último episódio em que ele esteve aqui. Se você não ouviu, volte aí no feed e vá ouvir, porque ele é realmente especialista no rolê. Às vezes ele fala umas coisas que eu acho que é grego, mas ele é maravilhoso. Então um beijo pro André. E Agatha Máximo! Estamos aqui novamente nós duas, mais ou menos com saúde, mas estamos aqui. Como você está pronta para encarar? Não sei como é que tá a temperatura em São Paulo, aqui tá frio da porra, mas como é que tá a temperatura aí para você ir pro seu beach tênis daqui a pouco? Porque a Agatha é fitness, né, gente? É atleta. Não tem sido fácil, porque eu tenho enfrentado a mesma lesão que o Shai teve há alguns anos atrás, da fascite plantar. E estou no período de repouso, mas volto às quadras hoje, tá? Preparem-se quem faz aula com a Agatha, porque hoje ela vai voltar e geralmente... Vou de Jack Crona. Ai, linda, maravilhosa! Meu Deus do céu. Belíssima essa camisa, inclusive. Quando você criar vergonha nessa cara pra me visitar novamente, você precisa ir num jogo, né, queridinha? Mas enfim, eu vou fazer meus cobrotes aí depois, outra hora. Vamos dar um giro hoje, né? Já que estou retornando aí, vamos dar um giro no que aconteceu de movimentação nesses últimos dias, né? Nessas últimas 2 semanas aí, 2, 3, já até tô meio perdida aí no tempo. Espaço, inclusive, a Agatha acredita que eu ainda não fui fazer minha tatuagem, tá muito frio também, né? Vamos esperar. Acredito, minha filha. Eu não tava nem vivendo direito, né? Que dirá parar pra tatuar. Não. Agosto. Vou esperar passar um pouquinho, que tá frio demais pra deixar meu bracico à mostra por muito tempo. Mas mês que vem aí. Antes da nova temporada, ela vem aí. Mas a gente vai passar aqui, né, um resumão das principais movimentações dessas últimas semanas e depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre Olimpíadas, Jaylen Brown e várias coisas. Mas vamos lá, vamos começar com o time campeão, Agatha. Nós tivemos aí, né, a renovação de uma galera. Basicamente, o time vai ser o mesmo dessa temporada aí do 18º título, mas vamos destacar, né, a renovação do Derrick White e do Jason Tatum. Jason Tatum agora com o maior contrato da história da NBA, aquilo que a gente sempre fala, né? Sempre vai ter aí um maior contrato. Aliás, agora o Celtics tem os 2 maiores contratos, né? 314 e 304 milhões. Mas fato é que eles ficam no Boston Celtics. Te surpreende, Agatha? Não, de maneira né? nenhuma. Acho que era o esperado. É o que a franquia campeã devia fazer e fez. Básico. Brad Stevens, um gênio. Quando o André voltar, eu vou fazer questão que ele pontue o porquê o Brad Stevens é um gênio que conseguiu fazer tudo isso aí com o dinheiro que dá pra gastar. Mas um gênio, basicamente. No Chicago Bulls, o que se destacam são as saídas, né, Agatha? Saídas de Alex Caruso. Você gostou dessa saída, Agatha Máximo? Que presentão, hein? Conversei um pouquinho com o André na semana passada, mas a gente ainda vai fazer um episódio dedicado ao Oklahoma City Thunder. Mas é óbvio. Muito feliz com a chegada do meu calvo novo, né? E também a saída do DeMar DeRozan. Daqui a pouquinho a gente, né? Bom, vamos pular já. DeMar DeRozan, que foi pro Sacramento Kings. Aí eu me surpreendi um pouco, não com a saída do DeMar DeRozan, que era uma coisa que já havia indicações, né, desse rebuild, mais um, do Chicago Bulls. Resta saber aí o que vai acontecer com o Zach LaVine, mas já havia essa indicação, né, de o DeMar DeRozan. Mas o que me surpreendeu, Agatha, foi o destino, né?
porque muito se falava que ele queria ir para Los Angeles, para qualquer um aí, né, dos times de Los Angeles, para ir para casa, enfim. Mas foi parar no Sacramento Kings. Me surpreendeu um pouco o destino. Não sei se você compartilha dessa surpresa. Ai, olha, Drica, é difícil, né? O Bulls, ele se encontra numa sinuca de bico. E eu acho que, para além de precisar fazer essas mudanças, as mudanças precisavam ser feitas, de fato, né? Me espanta a falta de capacidade que o time teve em recuperar assets nessas mudanças, assim. Pra mim, então, um show de horror. Dava pra fechar já a franquia. Mas, assim, por exemplo, você troca Caruso, que é um jogador que eu acho que 90% dos times gostariam de ter, a não ser aqueles que já têm o seu calvo, tal qual o Boston Celtics, né? Amo meu calvo. Meu calvo é desdentado, coitado. Agora. Exato, assim, com exceção dos times que já tem um jogador que performa exatamente na posição do Caruso, todos os outros times gostariam de ter o Caruso no time. Então, valia muito. E eu acho que quando ele vem para o time que tem mais assets para dar em troca, e óbvio, a gente deu o Giddey em troca, e é um salto de fé, né? Leap of faith, que o Bulls fez com o Giddey, não pegar nenhuma piquezinha de segunda rodada me espanta. E aí, acho que a gente vai ver isso mais ainda. São decisões e decisões que tiram os jogadores, traz uma coisa ou outra, mas não acumula assets para um futuro melhor, sabe? Eu não vejo um futuro melhor. Beleza, saiu o Caruso, entrou o Giddey. É equivalente? Eu não acho equivalente, especialmente quando a gente tá falando do outro time ter 30 picks aí pra mais, assim. Poderia ter barganhado um pouco mais, o que mostra também o quão gigantesco é Sam Prest. Mas define também a falta de comprometimento e engloba tudo que tem acontecido com o Chicago Bulls nos últimos anos. É uma gestão mal feita, um treinador que também não se importa muito, que saiu do Oklahoma porque queria vencer e lá está. E um time que também já está descompromissado há algum tempo. É do começo ao fim o erro. E eu não vejo essa mudança acontecendo enquanto a gente não vê uma mudança também de gerência, né? É complicado, o buraco fica mais embaixo, mas me espanta e sinto que o Kings saiu vencendo nesse momento. Sim, né? Nossa, que o DeMar DeRozan tem aí, né? Enfim, tem questões com pós-temporada, mas é um grande jogador, né? Eu fiquei, assim, eu não diria espantada com esse desmantelamento, mais um, do Chicago Bulls, porque, como você falou, é uma coisa um pouco mais crônica, e o buraco é um pouco mais embaixo, que, inclusive, nós esperávamos que começasse a melhorar, né, com a troca de gestão aí 3 anos atrás, mais ou menos, mas não se vê uma evolução no sentido de capacidade de negociação, né? Mudou um elenco que foi até, né, bem ok, claro que levou azar, Lonzo Ball, toda a questão de lesão, mas Vucevic, o próprio Caruso chegou, o DeMar DeRozan, né, deu aí alguma indicação de que poderia dar o mínimo de alegria para a torcida e que a gente pudesse vislumbrar algo melhor para o Bulls do que vem acontecendo aí nos últimos 30 anos. Mas eu acho que essas movimentações de agora, ainda que, como você disse, elas fossem necessárias, eu acho que expõe mais uma vez uma incapacidade da franquia de conseguir trocas melhores, ainda que o objetivo seja um rebuild, seja novamente tentar recomeçar. Mas quando você tenta recomeçar, não conseguindo negociar ao menos um futuro de médio e longo prazo, que você tenha, né, essas picks, que você tenha como montar um time, de novo, expõe novamente uma incapacidade de negociação, e aí o problema é muito complicado, né? Porque se você não consegue fazer uma boa negociação com 2 jogadores como Caruso e DeMar DeRozan, cara, o que você vai fazer com o time agora, né? Então, assim, o futuro é realmente isso, assim, tenebroso. O Giddey, ele vai estar num contrato expirante ano que vem, então o Bulls quer ter essa vantagem em poder renovar com ele, por um preço que ainda vai ser acessível. Mas, de certa forma, se o Giddey não dá certo, né?
e é envolvido em algum pacote de troca, eles vão receber de volta um Caruso? Não vão. Então, assim, me senti um pouco ladra, né? Um pouco, Parece que eu querida. roubei um pouco, assim. E Sam Presti demonstra que, de fato, não vai poupar esforços pra gente vencer agora. E que a temporada passada, de fato, foi uma temporada pra ver, assistir essa equipe que a gente tinha montado, entender o que faltava e tomar as decisões a partir de agora. Era o que a gente esperava que fosse acontecer e fico muito feliz que tenha acontecido o mais rápido possível. A gente resolveu o problema do Giddey, não conseguir atuar nessa rotação titular e não conseguir também render Conseguia nada, né, coitado? reserva, nada. E assim, não é um jogador ruim. É um jogador que não Não é? casa com o sistema de Oklahoma mais. Não Foi uma funciona. aposta minha. Ele me decepcionou demais. Bem feito também que foi parar no bolso. Exato, e assim, acabou se perdendo. Talvez ali, com a bola mais na mão, e jogando mais tempo e trabalhando em um rebuild, ele consiga render um pouco mais. Mas pro momento do Oklahoma, o Giddey não era o cara certo. E aí traz um Caruso reforçando ainda mais a nossa defesa e resolvemos o problema de rebote também com a Isaiah. Mas não vou entrar nesse ponto do Oklahoma. Bate a lista aí que a gente tem mais assunto, né? Temos mais. Cavs, né, que a movimentação de destaque, na verdade, foi a renovação do Donovan Mitchell, 3 anos, incluindo a player option no fim. Inclusive, esses dias eu estava ouvindo o pessoal do Bola Presa, um beijo para eles, né, pro Danilo e pro Denis, falando justamente sobre essa renovação, né, do Mitchell. 3 anos não é um contrato longo, 150 milhões, com player option no fim, porque tá vendo que realmente aí estão bem inflacionados esses contratos, ele pode conseguir algo ainda melhor no futuro, que também foi o que aconteceu com o Paul George. Então, o Cavs, a principal movimentação foi essa, que também não surpreende, né, Agatha? Donovan Mitchell chegou aí há, 3 temporadas? 2, 3 temporadas? Para ser o cara desse time. Claro que acho que os torcedores do Cavs estão sempre esperando algo a mais, porque é um time talentoso, mas vamos ver como será aí essa próxima temporada desse time do Cavs, que também teve problemas, né, nessa última temporada com lesão, como todo mundo. Aí nós vamos para o Dallas Mavericks, que levou o Klay Thompson, né? 3 anos de contrato, uma seguinte trade com o Warriors. A gente já sabia, até pela postura dele em redes sociais e tudo mais, que provavelmente ele não ficaria, mas nada que tire o choque, né? A gente sempre vê o Klay Thompson no Warriors. Vai ser estranho, no mínimo, eu diria, vê-lo com outra camisa. Curry se manifestou, Draymond Green se manifestou, Steve Kerr se manifestou, enfim, mas fato é que ele vai jogar ao lado de Kyrie Irving e Luka Doncic. Agatha, você acha que esse é o fator, ou o ponto que talvez faltasse para esse Dallas Mavericks? Ou você acha que não é Klay Thompson a resposta para os problemas do time de Dallas? Não vejo resolvendo tudo, mas resolve algumas coisas. Você ter Klay Thompson ali no corner é melhor do que ter uma série de outros jogadores que estavam no corner, né? E assim, você adiciona ele a um elenco que já chegou na final da NBA, né? A gente não tá falando de um time é um time que virou realidade e que precisa resolver alguns pontos, mas que dentro daquilo que se propôs a fazer, fez muito bem. Quem imaginava que o Dallas ia passar o carro no Boston Celtics não assistiu o Boston Celtics, então não tinha muitas dúvidas do que aconteceria nessa final. Mas, de qualquer forma, tem alguns jogadores ali que ainda vão evoluir e melhorar dentro do contexto do time, né? O próprio Gafford e o PJ Washington chegam no meio da temporada. Meia temporada significou muito para eles e foi o motivo pelo qual esse time chegou na final. Mas ter um período de off-season, de treino, para se ajustar a esse time, vai ser crucial para que eles cheguem ainda melhor na próxima. E o Derek Lively, né? A gente viu uma run de playoffs completamente absurda de um rookie que deve e vai ficar muito melhor ainda. Então a gente tem que ter calma, paciência e aproveitar esse processo. Acho que o Dallas chegou onde queria chegar com o Luka desde que ele foi draftado. Acho que esse é o melhor momento em que o Dallas se encontra. Trazer o Klay Thompson é um ótimo fator e fazê-lo jogar bem é a questão, né? O Klay Thompson teve momentos de altos e baixos pós-lesão. Não sai bem do Golden State Warriors, ficou muito chateado como as coisas foram lidadas daquele lado.
mas chega nesse Dallas impulsionado, né? E pode fazer muito bem a essa equipe. Não acho que foi algo corrido, sabe? Algo prematuro de ser feito. É algo que o front office do Dallas pensava em fazer, conseguiu. E atraiu o Klay Thompson, né? Klay Thompson podia escolher uma série de destinos, assim. Muita gente também gostaria de tê-lo no time. Eu acho que eu adicionaria mais uma peça defensiva. Nada de super estrela, mas alguém que pudesse fazer aquele trabalho sujo defensivamente falando. E baita time, Drica. Baita time. Chega mais forte do que saiu, e saiu na final da NBA, né? Muito forte, né? Especialmente ofensivamente falando, é o que você falou. Acho que talvez defensivamente o Mavs ainda tenha que mexer, colocar a mão no bolso, pensar em soluções, até porque, ainda que a gente tenha visto até em alguns momentos algum esforço defensivo do Luka Doncic, do próprio Kyrie, que também não é um excelente defensor, precisa de mais, né? Precisa de mais para bater de frente com o Boston Celtics, que é o mesmo time, para bater de frente com outros times que também se reforçaram, né? A gente vai falar de um Sixers aí, por exemplo, tudo bem que é outra conferência, mas é um time que vem mais forte. Precisa de um pouco mais defensivamente, aquilo que a gente sempre fala aqui. Ofensivamente, e a gente sabia desde a troca, né, do Kyrie Irving indo pro Mavs, que ofensivamente seria um grande time. São duas grandes armas, agora 3 grandes armas ofensivas, porém, defensivamente, ainda deixa a desejar, e a gente já falou aqui que defesas ganham sim campeonatos, e elas vêm ganhando nos últimos anos. E o grande ponto de interrogação para mim também é o quanto o Klay Thompson vai de fato render e ser regular. Depois das lesões em sequência que ele teve, ele não teve uma temporada, e eu não digo nem uma temporada no prime do Klay Thompson, porque as pessoas estão envelhecendo, lesões, elas também, né, impactam nisso, mas uma temporada consistente do que a gente sabe que ele pode entregar, ou que ele pode entregar, ainda que a lesão tenha deixado aí as suas sequelas, né, suas marcas, porque o Klay Thompson é um excelente jogador. E essa última temporada, talvez até por uma questão de clima, talvez até por enxergar ou estar, né, com uma insatisfação com relação a como o Warriors já tinha começado a conduzir uma negociação, não sei, mas não foi uma boa temporada do Klay Thompson, muito aquém do que a gente sabe que ele pode entregar e do que ele pode, quem sabe, entregar nesse Dallas Mavericks. Vamos ver como será isso nessa próxima temporada ao lado de Luka Doncic e Kyrie Irving, principalmente. Agora a gente tem aqui, Agatha, uma sequência de renovações. Eu vou passar aí pelo menos algumas aí de alguns times pra gente falar, mas nenhuma surpresa, né? A renovação do Jamal Murray com o Nuggets por 4 anos. O Pistons renovando com o Cade Cunningham por 5 anos. O Pacers com o Pascal Siakam e Obi Toppin também aí, né? Fazendo as suas renovações com o Pacers. James Harden por mais 2 anos no Clippers, fazendo essa renovação. LeBron James renovando com o Los Angeles Lakers. Bam Adebayo renovando com o Miami Heat. Nenhuma surpresa, né, Agatha? O LeBron James, muito se especulou se ele ficaria, se ele não ficaria. Bronny James foi pro Lakers, então eu acho que tá tudo aí dentro do esperado e dentro do roteiro que imaginávamos para esse começo aí de off-season na NBA. O Pelicans teve aí a contratação de Daniel Theis e uma troca com o Atlanta Hawks que levou o DeJounte Murray para o Pelicans. Eu sei que você é muito fã de DeJounte Murray. Queria que você falasse um pouquinho o que você espera do DeJounte Murray no New Orleans Pelicans. Eu gosto demais, e quando ele foi pro Hawks, eu fiquei um pouco preocupada, né? O pessoal por lá precisa muito da bola na mão, especialmente Trae Young, e seria um desafio, né? Até porque o Trae Young tem que ter a bola na mão, né? Já que defensivamente não faz nada, tem que É a característica do jogador, não tem como. E eu sinto que esse Pelicans, que chegou bem, inclusive, para os playoffs, tomou uma sarrafada nossa, mas sem Zion, né, óbvio, e com alguns outros desfalques, veio ainda mais forte. Eu acho que o DeJounte, ele cai com uma luva nesse time. É o cara perfeito. Chega muito mais barato do que chegou pro Hawks. E num momento muito melhor, assim. Acho que
pra ele foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque esse Atlanta aí é uma bomba relógio. Eu não sei nem o que dizer, apenas sentir. Pra mim, começando inclusive no draft, né? Eles deram a sorte de pegar essa pick 1 aí. Vamos ver se a escolha ousada que eles fizeram vai ser refletida dentro de quadra e nos resultados. Mas eu acho que é um dos próximos times do vai ou racha, sabe? Quando a gente tava naquela época falando do Trail Blazers, da iminente saída do Lillard, a gente falou um pouco disso. É esse o ano, né? Pra ver se esse time vinga, se não vinga, senão acho que algumas grandes mudanças precisaram ser feitas pra garantir a continuidade do Hawks. E é um time que chegou bem em alguns momentos, né? Fez uma série histórica com o Knicks aí, em alguns playoffs, dos últimos playoffs, mas nesse último cai no play-in e consegue a pick 1, né? Deu muita sorte ainda por cima. Então é saber fazer direito, mas pra mim, perfeito. Eu gosto muito do Pelicans e gosto agora ainda mais porque tomaram a decisão certa de trazer DeJounte Murray, que estava completamente apagado. Esse é o fato do Hawks. Ainda que jogando bem, mas acho que longe do potencial que pode ter devido às circunstâncias do time. E chega muito bem, viu? Esse Pelicans precisava, e demais, de um armador, de alguém como ele, pra não depender de CJ McCollum, né, Drica? Não dá. Não dá. Não dá e acho que ficou evidente, né, nessa temporada que não dá pra depender dele, né? Então o DeJounte Murray, de fato, é um excelente jogador. Tem umas questões aí de personalidade, né, que se fala nos bastidores, mas eu acho que era de fato um pecado ele nesse Atlanta sem conseguir desempenhar o basquete que a gente sabe que ele pode desempenhar, principalmente tendo que, entre aspas, dividir, né, um protagonismo, não que ele não vá ter que dividir no Pelicans, mas eu vejo como um time mais pronto para dar o que ele precisa e para receber o que ele tem a oferecer do que um Atlanta, né? Agora fica essa questão com o Atlanta, porque também existia várias discussões com relação a uma possível saída do Trae Young, até agora nada. Se sair, de fato, aí é um rebuild aí para esse Atlanta, e aí azar de quem vai pegar o Trae Young, que é um grande jogador, sim, é um grande jogador ofensivo, porém é um jogador que defensivamente ele atrapalha o time, né? Então não são todos os times, especialmente o Atlanta, que pode se dar ao luxo de ter um jogador que joga só de um lado da quadra. Mas enfim, DeJounte Murray desembarca aí nesse Pelicans, que já foi um time interessante nessa temporada e vai ser ainda mais nessa próxima, anotem. New York Knicks trocou aí com o seu desafeto Brooklyn Nets e recebeu o Mikal Bridges, e também a renovação do Odiano Nobe aí. Eu acho que, não sei se zero surpresa com relação à renovação. Mikal Bridges saindo do Nets, o Nets fazendo cagada como sempre, né, Agatha? Pois é, assim, também não tinha... É que também não tem muito o que fazer, né? Exato, O Nets ferrou com, sei lá, os próximos 10 anos deles. Então, né, vai fazer o quê? Exato, e aí é isso, assim... Bom, vem um Mikal Bridges pro Knicks, formam-se os grandes amigos de Vila Nova, né? Lembrando que o Mikal Bridges também foi de Vila Nova, com tanto quanto Brunson e Brunson, Josh Hart, né? Josh Hart, Dante DiVincenzo, e é a primeira troca, Drica, do Knicks com o Nets desde 1983. É que existe ali uma questão, né? Um sentimento. Pois é, e aí o Knicks manda o Bojan Bogdanovic, Shake Milton e o Diacter, além de 4 picks de primeira rodada, uma pick swap desprotegida de 2028, uma pick protegida no top 4, primeira rodada do Bucks, e uma pick de segunda rodada em 2025. Então, assim, foram 3 jogadores, foram 5 picks de primeira rodada, uma swap e uma pick de segundo round, para trazer o Mikal Bridges, o Bates Diop que vem junto, e uma pick de segundo round de 2026. Mas é a mesma coisa, né? O Knicks deu muito certo na última temporada, e o Knicks vem também para as cabeças. Eu acho que a perda de Isaiah Hartenstein será sentida, mas
Ainda assim, o melhor pivô que eles têm não estava jogando, né? Mitchell Robinson estava lesionado e Mitchell Robinson dá conta do recado. Então, assim, é uma perda que também, de certa forma, liberou um espaço aí contratual, mas o Knicks fez o que sentiu que precisava fazer e tem em suas mãos um baita elenco, Driga. Não deixaria de fazer. Baita, As baita. coisas estão superfaturadas mesmo. As pessoas ficam falando, ai, mas tudo isso de pique e tudo mais. Mas os salários agora são maiores, as situações Bem são maiores. diferentes. Então, está rolando uma supervalorização mesmo. Eu acho que a tendência ao longo do tempo é isso até ser minado de certa forma e a gente começar a achar que algumas trocas vão ser baratas. Sim. É igual do Caruso. Eu acho que depende muito também da competência do GM, porque apesar dos salários aumentarem, ontem foi fechado o contrato de TV, inclusive, né? Quantos bilhões mesmo? 76 Meu bilhões. Deus. Boa parte desse contrato é repassado aos jogadores, inclusive se converte em mais cap space. As picks não, as picks continuam a mesma coisa. Você tem uma pick de primeira rodada e uma pick de segunda rodada todo ano. Não existe um aumento nisso. Então, apesar de a gente estar pagando mais picks, aí você trocou 3 jogadores e deu 5 picks, você tira o seu futuro, você coloca no all-in aqui. Aproveita que são jogadores jovens, né? Todos esses, acho que o mais velho deve ser o Josh Hart, mas Jalen Brunson é super novo, Don't é novo, e o próprio Mikal que chega também é novo, além do OG Anunoby que tá por lá, e Mitchell Robinson, são jogadores novos. Então, assim, se você considera que até pelo menos 2027 você vai ter essa formação de jogadores, essas piques de primeira rodada não devem fazer falta, né? Mas, de qualquer forma, é um time que fica monstruoso. E eu acho que se em algum momento algo der errado, existem muitos assets que podem ser trocados. Se você tirar um desses jogadores, você consegue pelo menos umas 2 de volta, de segunda rodada um pouco mais. Então, assim, é ousado, é caro, mas o Knicks queria muito. E se faz sentido, se o Knicks queria muito, eu acho que deve ser feito mesmo. É um time que precisa dar esse passo, né? E é caro assim, né? Em picks. Uma coisa que tá jogando para o futuro, né, do Nets. Que já estragou seu próprio futuro. E é o que você falou. O Knicks já foi um time que chegou muito perto, né, nessa última temporada, muito perto de uma final de conferência, muito perto para um time que até 5 anos atrás era motivo de piada. Isso é uma ascensão gigantesca e trouxe uma peça que precisava, que encaixava, que encaixa nesse time. Tem uma questão de entrosamento, de amizade ali que faz a diferença no dia a dia, e é um time que chegou muito perto e acrescenta mais uma peça que é importante sim, o Mikal Bridges. Vamos ver como isso vai se encaixar nessa próxima temporada. Orlando Magic contratou o KCP, né, com 3 anos de contrato, incluindo player option. E aí a gente chega no Sixers, que renovou com o Tyrese Maxey por 5 anos, contratou o Caleb Martin, contratou o Andre Drummond e contratou Paul George. O Sixers, mais um ano, dando o recado de tem que ser este ano. Joel Embiid, a gente caga com a sua saúde, mas a gente tá te entregando aqui um Paul George, que nessa última temporada esteve muito saudável, é um jogador que tem problemas, né, com essa questão de saúde também, mas esteve muito saudável. Ele, inclusive, acho que no podcast dele falou que acha que foi a melhor temporada dele nesses últimos tempos aí, e realmente foi uma grande temporada do Paul George. Traz um cara grande pro garrafão, né, traz um Andre Drummond, até por conta dessa questão de saúde do Embiid. O Caleb Martin, que, enfim, né, ele acha que é um grande jogador, o Celtics também deu isso pra ele, né, porque tem esse costume de achar de dar espaço para jogadores medianos, e o Tyrese Maxey, que, enfim, é um grande talento e que precisava o Sixers fazer isso e fez 5 anos de contrato. Para você, com essas movimentações, Sixers contender, né? Agora, quer dizer, já foi no ano passado, enfim, lidou com problemas de lesões, mas a chegada de Paul George e Andre Drummond, principalmente, colocam os Sixers aí numa prateleira que lá para cima. Coloca, a gente falou muito sobre esse Clippers, né, no último episódio com o André. Penúltimo episódio com o André. É um Clippers que vem firme, mas é aquilo, né, Drica? Você já sabe o que eu vou Sixers, falar. tá? Clippers perdeu o Paul George. Exato. Sixers. Você já sabe o que eu vou falar, todo mundo já sabe.
Fala, vai. Repete. E digo mais, o Embiid deveria fazer e o Sixers deveria também fazer, tal qual o Clippers fez, de falar, você não vai pra Olimpíada. Você vai ficar e você vai resolver esse joelho. Porque assim, o Embiid tava com o joelho sangrando há um mês atrás e agora ele tá indo pra França jogar basquete. E assim, no final das contas, quem paga o salário do Embiid é o Sixers, não é sei lá, como chama? Confederação Estadunidense de Basquete, não é. Então, os Sixers eu acho que já não tem essa responsabilidade, também me espantaria demais se fizesse isso. O Clippers falou, porra, você não ficou com a gente nos playoffs, load management a temporada inteira, agora você quer ir bonitão pra Olimpíada? Não vai. E aí sentou lá, bunda na cadeira e falou, não vai cuidar do joelho, porque precisa estar saudável, porque é quem ficou no time, e James Harden acaba de renovar, não dá pra toda a temporada, quando chega a hora do vamos ver, eu não poder contar com o cara. E pra mim, esse é o mesmo sentimento que eu venho tendo com o Embiid. Pô, se o joelho tava tão ruim, tá fazendo o quê indo pra Olimpíada? A temporada começa em outubro, parece muito tempo, mas, pô, o cara operou. Não é uma lesão esporádica que o Embiid teve. O Embiid ficou de fora de todos os playoffs, praticamente, em que ele jogou nos últimos 4, 5 anos por lesão nesse joelho. Não é aleatório, não é de vez em quando, é recorrente. E ver o Embiid ir pra Olimpíada, beleza, é o sonho do cara, blá 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 e tudo mais. Mas assim, é o futuro de um time também. É uma grana muito bem paga que está sendo dada pro Embiid, que é inclusive, que já foi MVP e que não consegue vencer um título de NBA, não consegue competir de igual para igual, porque não está saudável. E aí é isso, assim, pra mim essa é a grande questão do 76ers. Legal que o Paul George chegou, mas aí você tá adicionando outro joelho bichado no seu time. Eu gosto demais do Paul George e eu gosto demais da forma como ele jogou no meu time. Tanto que ele fez no Clippers, era um ótimo jogador no Clippers também. Mas era um time que botava no banco pra descansar, que entendia quando o jogador se machucava. Sixers não é assim, vai jogar. E aí o que eu quero entender é, o departamento médico vai se comprometer a cuidar do joelho desses dois? Porque se não for, vai dar errado, Adri. E aí, coitado do Tyrese Maxey, né? De novo vai ter que tentar salvar esses Sixers, que já é uma franquia que a gente percebe que não tem muita responsabilidade com a saúde dos seus jogadores. Vamos ver como vai administrar isso, tendo 2 jogadores que têm problemas de lesão, têm histórico de lesão. E em uma temporada que, de novo, deixa muito claro o recado de queremos que seja agora. Só que esse recado vem sendo dado há o quê? Uns 10 anos, 7, 8 anos, mais ou menos. É um recado que vem sendo dado a cada temporada. E a cada temporada, os Sixers, como a gente até fala, né? Às vezes não é nenhuma decepção, porque a gente realmente, por mais que adicione peças, sabendo do histórico e de como a franquia se trata, não chega nem a ser uma decepção, porque a gente até coloca como contender. Mas sabendo de tudo isso, bota aquela coisa, né? Bota fé, mas não bota tanto. Vamos ver como é que vai ser isso e como que o Embiid vai voltar dessas Olimpíadas, além de voltar com uma medalha de ouro. O Sacramento Kings, Se né? voltar, hein? Vamos França. Vai ser difícil. Mas enfim, Sacramento Kings, como a gente já falou, né, contratou aí o DeMar DeRozan, são 3 anos de contrato, em uma seguinte trade com o Bulls. O San Antonio Spurs contratou Chris Paul por 1 ano, vai fazer aí um contratinho de 1 ano, vai de ano a ano, né, até porque Chris Paul já é veteranaço, para jogar aí ao lado, principalmente, de Victor Wembanyama. Chris Paul que não teve também uma boa temporada no Warriors, né? Não encaixou. Vem aí de Suns e Warriors e agora chega pra jogar com o Victor Wembanyama. E a gente já falou, né, Agatha, quando ele chegou no Suns, é um jogador, e você conhece bem, sabe bem disso, que evolui os jogadores jovens ao seu redor. A gente já viu o que é Victor Wembanyama nas mãos de Greg Popovich, vai evoluir ainda mais do que já a gente, assim, é ridículo o quanto a gente vê ele evoluindo de um jogo a outro, de um jogo para o outro, ajustando, né, algumas fragilidades, enfim. Imagina tendo Greg Popovich, que dispensa comentários, de Chris Paul, que potencializa os seus companheiros, especialmente os mais jovens. Então é isso que a gente vai ter no Spurs. Claro que
não é contender, enfim. Mas é um time que já deu uma graça, fez uma graça em alguns jogos nessa última temporada. E com o Chris Paul tendo essa bola na mão, tendo esse jogo para distribuir, fazer jogar esses jovens, pode dar aí mais um pouco de alegria para os seus torcedores, como é Camilo Pinheiro Machado, né, Agatha? Pode vai, não só porque fará coisas incríveis ao lado de Victor Wembanyama, mas Chris Paul tem um trabalho de mentoria absurdo, né? O que tornou o Shai que é hoje, muito pela mentoria do Chris Paul naquele momento, né? Em que o Oklahoma estava em um baita de um rebuild e o Chris Paul vinha para liderar esse jovem elenco. E é isso que ele vai fazer lá. Existem alguns armadores dentro desse Spurs, alguns jogadores da posição 2 também, que precisam dessa luz, né? Até outras posições também, forwards, wings, tudo mais, que se beneficiariam com um pouco da visão analítica que o Chris Paul tem do jogo, né? O Jeremy Sohan, por exemplo, é um cara que por muitas vezes toma a decisão errada por falta de paciência e às vezes de visibilidade de quadra. Então, não tem como dar errado, são dois velhos ali, né? Popovich e Chris Paul liderando um jovem time que tende a ser uma máquina mortífera, né, Drica? A ver os próximos capítulos. A ver os próximos capítulos. E pra gente finalizar, tivemos também a renovação de Scottie Barnes, né, com o Raptors, 5 anos, 270 milhões de dólares para ele. O Raptors aí que tá tentando, né, fazer uma reconstrução, construir o time ao redor do Scottie Barnes, né? Os jogadores campeões já vazaram de lá. Vamos ver o que faz o time canadense. Mas, Agatha, depois desse resumão aí, né, do que foram as últimas movimentações, vamos dar uma pincelada, falar aqui também rapidamente, né, até porque precisamos trabalhar, a respeito de Olimpíadas. Os Estados Unidos, ontem a gente está, né, gravando nesse mesmo dia que vocês estão nos ouvindo, quinta-feira. Na quarta-feira, dia 10, os Estados Unidos fez o amistoso com o Canadá, venceu, né, esse amistoso com o Canadá, pré-Olimpíadas, mas nem foi esse o assunto mais falado aí das últimas horas, né, dos últimos dias. Muito se fala sobre a não convocação do Jaylen Brown para esse time olímpico, especialmente quando da saída de Kawhi Leonard, né, que tentou, não conseguiu. Derrick White, que já estava sendo cotado lá atrás, foi chamado, né, para compor aí esse elenco norte-americano nas Olimpíadas, mas todo mundo, mas e o Jaylen Brown? Foi MVP das finais do Leste, foi MVP das finais da NBA e não foi chamado? Há indícios e há discussões de que ele não foi chamado, primeiro, por uma questão com a Nike, com a empresa que ele já criticou lá atrás, quando do rompimento da Nike com o Kyrie, né, a questão toda, mas também há gente nos bastidores da NBA que acredita que o Jaylen Brown não foi chamado para as Olimpíadas por conta das opiniões políticas e que essa não convocação seria uma retaliação. Ele já havia, inclusive, falado alguma coisa sobre isso lá nas finais de conferência, né, quando ele falou que algumas das premiações, inclusive ao All-Star Game, teria sido por conta disso. Só para refrescar a memória, né, de vocês, no confronto Israel-Palestina, Jaylen Brown sempre foi muito... Aliás, Jaylen Brown sempre foi e aparentemente sempre será muito ativo com opiniões políticas, questões sociais, e mais uma vez no confronto Israel e Palestina, ele se manifestou, né, a favor dos palestinos, e é isso, obviamente, que não cai muito nas graças, né, dos Estados Unidos, do povo norte-americano, e aí seria uma retaliação com relação a isso. Não me surpreenderia em nada se fosse de fato por conta disso, porque a gente sabe, né, questões que vão além do basquete propriamente dito, né, que existe uma segregação muito grande, existem opiniões políticas muito questionáveis e muito fortes, né, nos Estados Unidos, e em quem comanda, não só politicamente, mas, né, liga, enfim, inclusive a seleção. E aí essa é a discussão aí mais recente sobre a seleção norte-americana, de não convocação do Jaylen Brown por conta do posicionamento dele, ponto, com relação a várias questões, né, e inclusive essa questão política. Agatha, é estranho de fato, né, quando você tem inclusive uma baixa numa seleção pré-convocada, quando você tem essa baixa, o cara que foi o cara da NBA, né, o MVP das finais, blá, blá, blá,
não ser convocado e um jogador, amo o Derrick White, mas um jogador do mesmo time ser convocado em detrimento a ele. Você acha que nós temos, eu já sei a sua resposta, né, mas diga lá, que essa possibilidade ela é real de questões políticas terem sido determinantes para a não presença de Jaylen Brown nas Olimpíadas? Eu acho estranho. Eu não acho estranho. Eu acho completamente normal vindo dos Estados Unidos, né? Está vindo de onde vem, né? E assim, de uma série de entidades que querem ser maior do que o mundo, sei lá. Dá pra traçar um paralelo, por exemplo, não tem nada a ver com o tema, mas, por exemplo, com a CBF proibindo os jogadores de pintar o cabelo, de fazer dancinha, porque isso não ia de encontro com a imagem que a CBF quer passar agora. Mas aí, assim, também a imagem que a gente tá passando agora é o período mais perdedor da história da seleção brasileira, talvez, né? E quando a gente fazia pagode no busão e entrava com caixinha de som, a gente tava ganhando Copa. Então, uma coisa não significa outra necessariamente. Mas voltando para a seleção americana de basquete, alguns jogadores são muito vocais, né? E muito se fala sobre a organização dos jogadores, né? A NBPA, e como muitas pautas são colocadas em debate. Para rolar aquele boicote da NBA na bolha, foi muito difícil. Não sei se a galera lembra o quão complicado foi e o quanto de gente contra existia antes das coisas acontecerem, né? E até depois, a NBA não vai pra frente por causa disso. A NBA não vai pra frente porque os jogadores negros estão denunciando mortes de outras pessoas negras sem motivos por policiais. E, enfim, as pessoas diziam de tudo. E o mesmo tá acontecendo agora. Jaylen Brown é um cara vocal. Eu acho que tem 2 ou 3 coisas com as quais eu não concordo com ele. Muito lá no cerne da questão, porque ele é super amigo do Kyrie Irving, e ele compartilhou algumas coisas, assim, especialmente de vacina e de ter a oportunidade e o direito de não se vacinar, porque blá blá blá, que eu acho que ele passou do ponto. Mas ainda assim, no que tange ao social, Jaylen Brown sempre foi muito vocal. E não deixou de ser durante essa temporada, em que ele falou repetidas vezes sobre a situação em Gaza. E não no sentido de são só terroristas, né? Mas no sentido de, olha, 70% da população de Gaza é composta por mulheres e crianças. Se vocês estão fazendo um ataque em massa, a maioria das pessoas que você está matando são mulheres e crianças. A população inteira da Palestina não é o Hamas. Os atos do Hamas, que são horríveis e barbáricos, eles não podem respingar na população. Porque os atos de Israel também não respingam na população, a não ser naquele dia, né? Óbvio, ainda existem os reféns e tudo mais. E é basicamente isso que ele estava falando, assim, vamos tentar resolver essa situação de uma forma em que não morram mais inocentes, especialmente mulheres e crianças, e ser vocal nesse assunto nos Estados Unidos é muito complicado. É muito complicado porque é o maior parceiro comercial de Israel, é o país que financia essa investida de muitas formas, e é o país a quem mais interessa, né? Que a hegemonia de Israel continue por lá. E talvez ter um jogador que levante essas bandeiras dentro, talvez, da principal modalidade dos Jogos Olímpicos para os Estados Unidos, coletiva, né? Deste ano, não seja tão interessante. E aí é muito cabuloso, né? É asqueroso, na verdade, porque é tentar justificar o porquê o MVP das finais de conferência, o MVP das finais, o cara que venceu o título esse ano, que fez tudo e mais um pouco, não vai para a Olimpíada em detrimento de um cara que é completamente coadjuvante com relação a ele no mesmo time. Não tem justificativa. Ele falou bastante sobre a Nike, né? Deu a entender muito sobre a Nike, e
Ele tem brigado com a Nike já há algum tempo. A Nike que patrocina todos os uniformes da delegação olímpica dos Estados Unidos. Eu não sei se todos, né? Porque eu acho que os coletivos têm algumas diferenças em alguns países, mas não sei como é nos Estados Unidos. Provavelmente há algum tipo de influência da Nike com relação aos jogadores que são chamados, né? E dentre os jogadores que foram chamados, eu acho que nenhum deles foi vocal com relação a essa questão da Palestina. Então, não dá para descartar essa possibilidade, essa opinião e esse sentimento de que o melhor jogador das finais, da temporada final e do time que foi campeão não representará os Estados Unidos porque ele não está alinhado com as diretrizes políticas do país. E é isso, é basicamente isso. Acho que também é um belo de um aviso, né? De que o tempo passa, os anos mudam, mas a hegemonia norte-americana continua aí para todo mundo ver das mais variadas formas, né? E no esporte não é diferente. Bom, é isso. O Jaylen Brown, ele realmente é um cara que assume protagonismo, né? Enfim, N causas que são divulgadas e outras que não são, né? Inclusive, qualquer hora a gente faz um episódio. Tô na vibe, né? Tô campeã. Vamos fazer episódio aí sobre tudo. E o Jaylen Brown, enfim, tem vários projetos como vários jogadores, mas é um jogador que se manifesta muito, né? Não à toa é um dos líderes da NBPA, é um jogador que de fato utiliza suas redes sociais para isso. Foi assim no caso do George Floyd, foi assim lá na bolha e continua sendo assim em várias questões. E isso não agrada. Inclusive, de novo, um beijo pro Camilo. Volta e meia eu tô conversando com ele sobre essa diferença, né, entre como os norte-americanos tratam o Tatum e o Brown. Ainda que o Tatum tenha sido, né, agora não vai ser mais, mas foi muito criticado, posto à prova, né, os dois foram antes do título, mas sempre foi o cara que é paizão, comercializável, né, é um jogador que eles gostam, que a mídia gosta, que o mercado gosta, e o Jaylen Brown não é assim. Porque, né, existe uma diferença muito grande. O Tatum é um grande jogador, é um excelente pai, mas não é um jogador que utiliza suas redes sociais para fazer o que o Jaylen Brown faz, que é de fato cobrar posicionamentos, cobrar ações com relação a coisas como, né, um confronto Palestina e Israel. E aí é muito melhor, né? É um norte-americano modelinho, assim, padrão do que eles esperam, né? Do que o mercado espera, do que a imprensa espera, do que, enfim, as empresas esperam. E o Jaylen Brown não. Ele, de fato, não tá nem aí pra nada, tem o dinheiro dele e ele faz o que ele quer, ele fala o que precisa ser falado, e isso desagrada muita gente. De comissão, de confederação, enfim, todo mundo. E aí a gente tem aí essas consequências, e uma delas pode ser, sim, a não presença dele nos Jogos Olímpicos, em detrimento a vários outros, né? De quem tá lá, ele poderia estar lá no lugar de vários, não só do Derrick White, né? De novo, amo o Derrick White, importantíssimo, estou felicíssima que ele vai ficar, mas Jaylen Brown foi MVP das finais e não está nas Olimpíadas. É isso. Agatha, algum recado para o Kial? Estamos na Olimpíada, né? Amém. Tá chegando. Não temos. Virão novidades da River por aí. Virão novidades. Temos prêmios semanais e espero que vocês curtam bastante. A gente volta e a gente tá preparando um episódio especial, né, Drica? Especial e que muito aquece meu coração. Já vou dar um spoiler aqui, gente, que nessa off-season a gente vai falar muito de Boston Celtics, não é porque foi-se, né? O título está lá, vai subir o 18º banner no primeiro jogo da temporada, que a gente vai esquecer do que aconteceu. Semana que vem temos um episódio especial e durante a off-season a gente vai continuar, assim, falando de Boston Celtics, mas a gente vai falar de vários times, como a Agatha falou, né? A gente vai esclarecer aí questões de cap space das franquias, tem gente aí que vai pagar muita grana. Inclusive, o Boston Celtics está à venda, viu, Agatha? Pena que eu sou uma pobre fodida, né? Tem que ganhar todas as mega cenas do ano inteiro. Talvez dê pra comprar. Mas, enfim, né? O cara foi lá
comprou por menos de 1 bilhão, vai vender por mais de 2, me parece que é um bom negócio para ele, né? Espero que quem compre faça o que precisa ser feito. E meu CDI tá lá rendendo. Hã? Meu CDI tá lá rendendo, uns 15 reais. E o cara lá ganhando bilhões, puta merda. Uma hora a gente chega lá. Uma hora a gente chega lá. Mas é isso, gente. Semana que vem a gente volta com um episódio especial. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, porque novidades virão. E é off-season, mas tem muito basquete. Tem Olimpíadas, tem WNBA, tem movimentação na NBA. Daqui a pouquinho ela tá de volta, porque parece bastante tempo, e às vezes é bastante tempo mesmo, mas nessa correria de Olimpíadas e dia a dia, daqui a pouco ela já tá batendo na nossa porta. E semana que vem a gente volta. Um beijo.